Amém, igreja. Eu quero chamar aqui as crianças e os tios e tias que estarão com eles hoje nas salinhas para a gente estar orando pela vida deles. Chamar aqui a nossa irmã Wilma para orar pelas crianças. Amém, graça e paz. Oremos. Senhor, queremos te pedir, Senhor, por as nossas crianças, que o Senhor possa, Senhor, estar tomando conta delas sempre, que o Senhor possa, Senhor, estar inserindo em suas mentes a sua palavra, que elas possam, Senhor, levar onde elas forem a tua mensagem, a tua palavra, que elas possam, Senhor, estar obedecendo a tua palavra. Abençoa também os tios, aqueles que estão ali, né, ensinando, né, interagindo com eles. Abençoe a cada um deles e aos pais também, que possamos seguir a tua mensagem, a tua palavra em casa também, e eles possam, Senhor, ser inseridos e aprender de ti hoje e sempre. Amém. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. Aqueles que estão com Bíblia, Êxodo 34. E vamos fazer a leitura do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Essa é a palavra do Senhor para a nossa manhã, para refletirmos sobre ela. Podem sentar, queridos. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Graças e paz, queridos. Primeiramente, feliz dia dos pais, não é? Feliz dia a todos os pais. Amém? Na certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Convido você a curvar suas cabeças. Vamos orar ao Senhor Jesus. Paizinho querido, nós queremos te render graças, Senhor. Louvor, adoração a Ti, em gratidão por mais esse dia, em gratidão, Senhor, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Senhor, queremos entregar nosso coração, nossa mente a Ti, Senhor. Te pedir que o Senhor venha nesse lugar falar conosco nessa manhã, que o nosso coração, nossa mente esteja rendido, cativo à Tua palavra, Senhor. Transforma nossas vidas, Jesus, começando pela renovação da nossa mente. Espírito Santo de Deus, nos ensina nessa manhã. Assim eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje que eu quero trazer para você, quero compartilhar com você, tem o título por Oportunidades para Recomeçar. Sempre vai haver oportunidades para um recomeço. Sempre vai haver oportunidades para eu e você recomeçar. O texto que a pastora acabou de ler está em Êxodo 34, versículo 1. Eu vou repetir, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. O versículo 2 diz: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto monte, apresente-se a mim. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Êxodo, porque a gente vai decorrer por alguns versículos sobre essa mensagem. Aqui nós vemos o chamado de Deus para um novo começo na vida de Moisés. Moisés, como todos nós sabemos, ele foi chamado por Deus. Deus falou através de uma sarça que estava ali em chamas, mas aquelas chamas ela não consumia aquela sarça. Moisés
estava ali pastoreando as ovelhas, o rebanho de seu sogro. E o Senhor o chamou, e aquela sarça ardente ali chamou a atenção de Moisés. E lá o Senhor falou com ele. Ali o Senhor falou e deu uma direção. Deus já terminou um caminho. Deus já terminou um propósito na vida de Moisés naquele dia. Aquele dia foi impactante na vida dele. Tanto é que ele ficou com medo de ser consumido. Assim como muitas vezes nós ficamos atemorizados com o poder de Deus. Assim foi na vida de Moisés. Mas nesse texto que nós vamos ler hoje, fala do recomeço. Depois que ele já estava na caminhada, depois que ele já tinha recebido a direção de Deus, já tinha recebido o propósito de Deus para a vida dele. Então Deus chama Moisés para ter um novo começo. E essa passagem que nós vamos ver diz que ele enfrenta alguns desafios. Sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver algumas coisas que querem impactar a nossa vida, que querem fazer a gente parar, que querem fazer a gente sair do caminho, sair do alvo, sair da rota. Sempre vai haver dificuldades. Sempre vai haver dificuldades para que a gente faça o novo de novo. Sempre vai haver dificuldades no caminho. Então Deus chama ele para que ele agora vá fazer da maneira correta. Para que ele dê continuidade àquilo que ele parou anteriormente. Para dar continuidade àquilo que ele teria parado, aquilo que teria dado errado. Deus chama ele e diz: suba lá no monte e se apresente a mim. A Bíblia relata que Deus chama Moisés para o monte para falar com ele. O povo que Moisés estava tirando do Egito, eles ficaram com medo daquela presença, eles ficaram com medo daquele chamado. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados por conta do fogo que caía no monte e dos trovões e do alarido. Deus chamou Moisés e o povo viu que lá em cima do Monte Sinai, onde Moisés estava, o fogo estava caindo lá, o fogo estava pegando. E era trovões, relâmpagos, alarido, e o povo ficou lá embaixo com medo. O povo não quis também aquela presença. Não houve um que dissesse: Moisés, me leva com você. Moisés, o que é que acontece lá em cima do monte? Moisés, o que é que acontece quando aquele fogo cai lá no monte? Não houve um. Ficaram todos com medo lá embaixo e Moisés subiu só. Durante aproximadamente 40 dias e 40 noites, recebendo as leis, Moisés ficou ali em cima daquele monte durante 40 dias, 40 noites, recebendo as leis. São cerca de 613 leis e 10 mandamentos. Às vezes a gente se atenta só aos 10 mandamentos. Mas existia 613 estatutos, 613 leis que foram escritos nas pedras, na frente e no verso. Então, ouvindo na presença de Deus, investindo um tempo para receber a resposta para aquele povo, enquanto Moisés estava no monte, o povo que ao invés de zelar pela vida de Moisés, eles começaram a cometer erros. Em vez do povo ele abençoar a vida do seu líder, em vez do povo interceder por ele, em vez do povo estar lá embaixo também adorando e dizendo: vai lá, Moisés, o Senhor quer falar contigo, vai lá, e nós vamos estar aqui esperando você voltar. Não. Aquele povo começa a cometer alguns erros embaixo do monte. Vamos ver capítulo 32. Queria que você voltasse um pouco lá na sua Bíblia. Capítulo 32, no versículo 1.
diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. As pessoas começaram a cercar Moisés. As pessoas começaram a cercar Arão e fizeram uma pressão ao redor de Arão. Arão, faça para nós deuses que nos leve adiante nesse lugar, porque esse Moisés, a qual nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós não sabemos onde ele está. Queridos, a falta de temor nos leva a quebrar princípios. Aquele povo não tinha temor. Aquele povo estava acostumado a servir a outros deuses. Aquele povo estava acostumado a levar chicotadas. Aquele povo estava acostumado a tantas coisas no Egito. Não tiveram discernimento que foi Deus quem tirou eles de lá. Não tiveram o discernimento que foi Deus que os libertou daquela escravidão, daquele opróbrio, daquela opressão. E começaram a cercar Arão, para que Arão fizesse outros deuses para eles o adorar. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Note, a Bíblia vai dizer que depressa o povo pede deuses. O povo foi rápido. Rápido eles mudaram a sua visão. Rápido eles deturparam a maneira de ver as coisas. Foi rápido. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites, mas foi Moisés dar as costas. O povo foi atrás de Arão, atrás de outros deuses para servir. Aquele povo estava acostumado com idolatria. Aquele povo estava acostumado com outros deuses. A palavra do Senhor diz que nessa época o Senhor mandou 10 pragas naquele lugar. Cada praga era de confronto para um deus. Tinha cerca de 10 deuses que eles serviam. Para cada deus, Deus mandou uma praga. Aquelas pessoas tinham outras crenças. Aquelas pessoas tinham outros deuses. Aquelas pessoas adoravam a coisas. Eles estavam acostumados para isso. Eles estavam acostumados com isso. E foi para confrontar esses deuses que Deus naquela época mandou pragas. Quando estamos acostumados com as coisas do mundo, não medimos esforços, muitas vezes, e permitimos que o inimigo arranque coisas da nossa vida. Não é? Quando essas pessoas chegaram diante de Arão, a Bíblia vai dizer que Arão disse: arranca o ouro que vocês trouxeram. Arranca os seus brincos de ouro. Arranca o ouro das crianças. Arranca e traz adiante de mim. Arranca suas riquezas e tragam diante de mim. Aquele povo, quando saiu do Egito, eles não saíram com a mão na frente e outra atrás. Saíram com as suas coisas, com as suas riquezas, com ouro, com prata, com tantas outras coisas. E Arão diz: arranque o seu ouro. Arranca o ouro. Arranca o ouro das crianças. Arranque o seu tesouro e traga diante de mim o seu ouro. Então, muitas vezes, a gente não nota que o mundo está arrancando coisas de nós. Naquela época, a divindade, ela era tida como coisas preciosas. Eles adoravam, eles veneravam aquilo ali. E Arão pediu para ele trazer o ouro. Muitas vezes o inimigo está arrancando
coisas de mim e de você. O Senhor, Ele não arranca nada de nós. Quem arranca é o nosso inimigo. O papel de roubar é dele. O papel de destruir é dele. Mas Deus é um Deus que sara. Deus é um Deus que cura. A gente ouviu aqui no louvor que não há doença, não há culpa diante do nome do Senhor. Mas o nosso inimigo, ele quer arrancar as coisas de nós. É o papel dele arrancar o que mais temos de precioso, que é a nossa família. O que mais temos de precioso, que são os nossos filhos. Não coisas, não bens. Isso muitas vezes é fruto do nosso trabalho. Mas naquela ordem de Arão, Arão disse: arranca o ouro, arranque suas riquezas e tragam para mim. Então muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas desse mundo. Muitas vezes nós estamos com a nossa visão embaçada com as coisas do mundo, com as práticas do mundo, e não notamos, e não caímos em si. Estamos sendo guiados, estamos sendo levados por essa onda, estamos sendo levados muitas vezes pelos nossos desejos. Estamos sendo levados muitas vezes por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente quer para a nossa vida, pensando até no futuro, não é? Imaginando que vamos se dar muito bem no mundo. Meu irmão, esse mundo jaz do maligno. Esse mundo, ele não tem nada para oferecer a mim e a você. Então aquelas pessoas, a Bíblia diz que Arão deu a ordem para eles trazerem seu ouro, a sua riqueza, arrancar os brincos, colares, pulseiras, arrancar também das crianças e trazer dentro dele, que ele iria fazer um Deus para aquelas pessoas adorarem. A Bíblia diz que Arão deu aquela ordem para eles trazerem o ouro, e ali foi feita uma imagem de um bezerro fundido no fogo ali, com aquele ouro, e saiu dali um bezerro. Quando eu estava estudando essa passagem, quando eu estava estudando esse sermão, o Senhor me fez lembrar que muitas vezes famílias estão sendo destruídas porque maridos, pais estão buscando muitas vezes o seu futuro em coisas no mundo, estão destruindo suas famílias através de jogos, essas plataformas de jogos, através de prazeres momentâneos que não vai trazer a não ser destruição para famílias. Famílias estão sendo destruídas. Aquele povo foi rápido em trazer sua riqueza, em trazer seu ouro. Foi arrancado deles. Mas muitas vezes temos dificuldades em entregar para Deus, em devolver para Deus aquilo que é dele, aquilo que ele pede. O Senhor, ele não arranca, o Senhor, ele pede. Às vezes temos dificuldades para abrir mão daquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Note a diferença. O Senhor pede, o nosso inimigo arranca. Às vezes temos dificuldade em dar um basta naquelas coisas que estão arrancando o que mais temos de precioso, que é a nossa família. Toda quebra de princípio é desonra para aquele que nos chamou para vencer. Toda quebra de princípio é uma desonra contra Deus. Quando eu e você quebra um princípio, nós estamos desonrando a Deus. E Deus, ele nos chamou para um caminho, para uma vida de vitória e vida em abundância. Mas muitas vezes, por conta da nossa desobediência, muitas vezes por causa da rebeldia, a gente começa a enfrentar algumas coisas em nossas vidas, e aquilo ali são apenas consequências dos nossos erros. Deus não quer arrancar nada de mim e de você. Ele pede apenas fidelidade. Deus só pede que eu e você tenha fidelidade para com Ele.
Quando o nosso coração estiver motivado em termos fidelidade para com Deus, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Essa palavra de hoje, meu amado, ela é para mim e você que é pai, é para você filho e filha, e é para você também esposa. No final a gente vai entender porque Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque Deus está falando acerca dessas coisas. Amém? A motivação errada nos tira da rota. Toda motivação errada, ela vem para tirar, para nos roubar. Toda motivação errada, ela vem para nos tirar do caminho a qual o Senhor já abriu para que eu e você caminhasse por ele. Toda motivação errada, ela nos tira da rota, ela nos tira do caminho. Note que eles disseram: olha, Israel, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. Ué, quando eles foram para Arão, eles disseram: Arão, esse Moisés que nos tirou do Egito, a gente não sabe onde ele está. Mas depois que levantaram o bezerro, eles começaram a apontar a visão deles para o bezerro. E eles mesmos disseram: olha, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Rapidinho, rápido, eles mudaram a sua visão. O povo era obstinado e ingrato. Foram rápidos em esquecer que Deus tinha feito através de Moisés. Aquele povo era escravo no Egito. E eles rápido esqueceram disso. Eles eram obstinados. A Bíblia diz que o Senhor chama esse povo de obstinado. Eles foram ingratos para com Moisés, eles foram ingratos para com Deus. Todo ingrato, ele esquece do que lhe foi feito. Não esqueça disso. Toda pessoa ingrata, ela esquece do que foi feito para ela. Se você fez algum benefício para alguém, se você ajudou, estendeu a mão, algumas pessoas vão se voltar as costas para nós. Porque a ingratidão faz essas pessoas cometerem essas coisas. A ingratidão faz as pessoas mudarem a sua ótica, a sua maneira de enxergar as coisas. Aquele povo era ingrato. Queria que você acompanhasse comigo, capítulo 32, versículos 7 e 8. Aleluia. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Amados, para se corromper, não precisa de muitos dias. Para se corromper, não precisa de muitos dias. A palavra do Senhor diz que Deus estava dizendo para Moisés que aquele povo foi rápido em se corromper. Deus estava conversando com Moisés em cima do monte e disse assim: Moisés, desça, sai da minha presença, porque o seu povo que você tirou do Egito está lá embaixo se corrompendo. Eles fizeram um bezerro para adorar e eles estão sacrificando. Eu fico imaginando, porque Deus chamou Moisés para tirar o povo. O povo era o povo de Deus, mas Deus disse: Moisés, esse povo é teu. Foi você que tirou esse povo do Egito, Moisés. Vai lá, que o povo está se corrompendo. Nos dias de hoje não é diferente. Já viu essas plataformas que nós
vemos direto, né? Quem tem celular, não precisa nem entrar nisso, mas quem tem celular, você está vendo alguma coisa, eu estava baixando um PDF e começou um comercial, uma propaganda desses jogos online e apareceu lá a imagem do touro, não é? Naquela época ali fizeram um bezerrinho, mas hoje o touro ele cresceu, ele está forte e musculoso, ele deixou de ser um bezerrinho, agora ele é um touro. E as imagens desses jogos, aparece lá o touro forte, sarado, está lá querendo receber os bens, querendo receber as riquezas, querendo receber a prata e o ouro do povo. Se você pesquisar lá em Wall Street, um dos maiores polos econômicos mundiais, lá na calçada, você vai ver lá, tem um touro. O touro representando as riquezas mundiais. Um touro onde muitas pessoas colocam a sua confiança. Sistema monetário, ele deriva, a primeira palavra mon, ele deriva de mamão. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa da ação desse principado. Muitos pais de família estão destruindo suas famílias porque estão aplicando as suas finanças, as suas riquezas, tirando seu ouro, tirando sua prata. Daqui a pouco perde o carro, daqui a pouco perde a casa, daqui a pouco perde a mulher, perde a criança. Começaram a confiar em coisas que não era para confiar. Tudo aquilo que eu e você aplica, tudo aquilo que chama a minha e a sua atenção, vai tomar um lugar em nosso coração. Precisamos ter muito discernimento diante dessas coisas. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida para elevar o nosso nível de maturidade. Quando Moisés desce e vê que o povo se corrompeu, Moisés quebra as pedras, as tábuas no pé do monte. Mas muitas vezes as coisas acontecem porque o Senhor está criando estratégias para que eu e você volte ao caminho que Ele determinou, que Ele preparou através do sangue do seu Filho Jesus, para eu e você caminhar. Disse o Senhor a Moisés: o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. De quem era o povo? O povo era de Deus. Mas quando Deus chamou Moisés, Deus confiou aquele povo nas mãos de Moisés. Eu e você, nós temos uma família. Se você tem filhos, Deus confiou os seus filhos na sua mão. Você tem uma casa, um emprego, Deus confiou a sua casa, o seu emprego nas suas mãos. Quando Deus nos dá, Ele espera uma resposta, a minha e sua. Deus deu aquele povo para Moisés e eles esperavam a resposta de Moisés. Aquilo que o Senhor nos deu é nossa responsabilidade. Ele espera que eu e você cumpra tudo. Jesus, quando Deus deu a ordem para Jesus, quando Deus enviou Jesus para esse mundo, o Verbo se fez carne. Jesus, ele não veio fazer coisas, Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Deus espera que eu e você cumpra aquilo que Ele espera que eu e você cumpra. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos as nossas responsabilidades. E o Senhor espera de mim e de você a resposta diante de tudo aquilo que Ele colocou em nossa mão. Aleluia. Tudo aquilo que Ele confiou para fazermos, o Senhor espera uma resposta minha e sua. A grande diferença é que sabemos nossa posição. Muitas vezes não sabemos qual é a nossa posição diante de Deus. Muitas vezes nós não nos já chegamos diante de Deus como filhos. Deus é o nosso Pai.
Ele nos deu Jesus, nosso Senhor e Salvador, como nosso irmão. E hoje Jesus é o nosso irmão e é o nosso Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que nos achegar diante de Deus como filhos. Meu Deus e meu Pai, eu não sei como foi a sua criação, como foi o seu pai, mas Deus, Ele é o nosso Pai. Se o seu pai foi um pai ruim, um pai que não deu carinho, não deu amor, não deu atenção, não deu provisão, talvez ele não tenha recebido, por isso que ele não sabia fazer. Talvez ele não ouviu a palavra, ele não ouviu o Senhor falando com ele, dando a direção para ele andar. E às vezes a gente cobra dos nossos pais atitudes que eles não estão fazendo, mas hoje é uma manhã para novos começos, amém? O Senhor, Ele quer escrever na minha e na sua vida, a partir de hoje, novos começos, uma nova história, o Senhor tem para mim e para você. Glória a Deus. Então, eu e você, nós somos capazes de trazermos resultados e alegrar o coração do Pai. Nossa família, nossa empresa, não é? Nosso emprego, nossa casa, nossos filhos, tudo aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida, Ele espera que eu e você apresente-lhe um resultado. Só não podemos fugir das nossas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades. Até os filhos que ainda não estão trabalhando têm responsabilidades, aqueles que estudam têm responsabilidades com seus estudos. Tem a responsabilidade de honrar os seus pais. Tem filho que não sabe honrar os pais porque não ensinaram, não foram instruídos a honrar os seus pais. Ao que a Bíblia diz, filho, honre seus pais. Pais, ensine seus filhos no caminho. Então, muitos filhos não foram ensinados no caminho. Então, hoje eles não dão um resultado, hoje eles não honram os pais, porque não foi ensinado. Eles não aprenderam o que é honra. Por isso que hoje eles desonram. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Ao que Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, por que se acende a tua ira? Quando Deus falou com Moisés, dizendo que o povo estava se corrompendo, a ira se acendeu no coração do Senhor. E Moisés disse: Senhor, por que se acendeu no teu coração essa ira? O povo é teu. Aí Moisés agora joga para Deus: o povo é teu. Foi você que tirou o povo do Egito com o seu braço forte. Foi você que tirou esse povo do Egito, das mãos de Faraó, daquela escravidão, com o seu braço forte. Não fujam das suas responsabilidades. Que eu e você, nós não venhamos fugir das nossas responsabilidades, daquilo que Deus confiou na minha e na sua mão. Não jogue fora, não jogue para Deus aquilo que Ele deu para mim e para você cuidar. Não devolva para Deus. Ah, Deus, eu não quero. Ah, Deus, não me chama para isso que eu não vou. Não me chama para isso que eu não sei fazer. Não me chama para isso que eu não sou capaz. Deus, eu não quero. Levanta outra pessoa. Quando Deus chamou Moisés, Ele disse: Senhor, mandarão. Eu não sei nem falar direito. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o ventre? Quem foi que fez o homem e a mulher? Quem foi que fez os olhos, a mão? Quem fez o cego? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Deus fez todas as coisas. E Deus confronta Moisés, ao que Moisés aceita e retira aquele povo do Egito. E agora Moisés quer devolver o povo para Deus. Não devolva para Deus aquilo que Ele colocou na sua mão. Não devolva para Ele o que é meu e a sua responsabilidade. Não rejeite aquilo que Deus colocou para mim e para você cuidar.
Para ter um novo começo, é preciso ter um coração ajustado. Se o meu e o seu coração, se ele não estiver ajustados com os planos de Deus, nós estaremos batendo cabeça o tempo todo. O meu e o seu coração precisa estar ajustados aos propósitos de Deus. Muitas vezes o Senhor provoca algo em nossas vidas para ajustar a nossa rota. Muitas vezes Deus vai provocar alguma coisa para ajustar a nossa rota, para nos trazer de volta para a sua presença, para que eu e você reconheça que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso emprego, sobre a nossa casa. O Senhor, Ele deve estar acima de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas murmuram das coisas de Deus, não é? Eu dou um conselho: não murmure, porque todo aquele que murmura adoece. Mais na frente, Miriam e Arão murmuraram contra a liderança de Moisés, e a Bíblia diz que eles ficaram leprosos e foram para fora do arraial. Não murmure, filhos, não murmurem de seus pais. Pais, não murmurem dos seus filhos. Esposas, não murmurem de seus maridos. Vai ver, Deus está criando estratégias. E quando eu e você murmura, a gente está quebrando princípios contra Deus. Talvez você ache que seja uma bobagem reclamar porque o sol está quente, porque está chovendo, reclamar porque o carro quebrou, reclamar porque aconteceu alguma coisa na sua casa. Talvez você esteja achando que isso é coisa da vida, são coisas do acaso. Isso acontece mesmo. Vai ver, Deus está criando estratégias e você está murmurando contra Deus. Novos começos surgirão quando entendemos que o que é nosso. Quando entendemos o que é nosso. O que é nosso é nosso. O que é de Deus é de Deus. Não jogue para Deus a culpa. Não jogue para Deus: Deus, essa culpa é tua. Esse filho que foi você que me deu. Essa mulher foi você que me deu. Esse emprego foi você que me deu. Essa casa foi você que me deu. Não jogue para Deus. O que é nosso é nosso. O que é de Deus é de Deus. O que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida é o que nós já temos. Deus, Ele usa aquilo que temos como base para os nossos milagres. Deus, Ele vai usar o que eu e você tem. Deus, Ele vai usar o que eu e você tem na mão para fazer milagres extraordinários. Deus vai usar o que eu e você tem. Deus vai fazer da sua família uma bênção. Deus vai fazer dos seus filhos uma bênção. O Senhor disse a Moisés: desce, porque a minha ira se acendeu contra aquele povo. Eu vou destruir essa gente e farei de você uma grande nação. Ao que Moisés intercedeu pelo povo, Moisés clamou pelo povo. A Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu, a ira dele se acendeu com aquilo que ele viu. Moisés ficou ali chateado, irado, e ele chamou e disse assim: quem está comigo, fique aqui do meu lado. E os levitas foram logo e assumiram cada um a sua posição, ficaram ao lado de Moisés, e Moisés pegou a espada e ali foi consumido mais de 3.000 pessoas. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele único dia. A lei, ela mata. Mas o Espírito, ele vivifica. Paulo diz: hoje eu sei o que é o pecado por conta da lei. A lei foi escrita para aquele povo, para ajustar a vida daquele povo.
Aquele povo estava desordenado, obstinado pelo mal. Arão disse: Moisés, esse povo é mau, esse povo é ruim. O povo estava com saudade de comer cebola e alho. Existia uma terra que era prometida para aquele povo, uma terra que emanava leite e mel, mas as pessoas não queriam o leite e o mel. Queriam arar a terra, queriam sofrimento, queriam continuar escravos do mundo. Na terra que emana leite e mel, um cacho de uva seriam 2 homens para carregar um cacho de uva. Na terra que emanava leite e mel, se pegava fruta sem esforço. Lá no Egito era diferente, porque quem já plantou sabe que cebola e alho dá no chão, você tem que se curvar para você colher cebola e alho. Requer muito esforço. A terra prometida que o Senhor apresentou diante de Moisés para aquele povo era uma terra que emanava leite e mel, não precisava de esforços, não precisava colher ali uma fruta do pé e degustar e ter prazer diante de Deus, das suas promessas, do que Deus prometeu para aquele povo. Mas o povo era obstinado, o povo era rápido, o povo desejava, o povo era mau. E foram logo encher o juízo de Arão atrás de outros deuses. O povo queria servir coisas, servia a coisas, tinha prazeres por coisas e não tinham prazeres por Deus. Para obter novos começos, o Senhor provará o nosso caráter e a nossa postura. Não haverá novos começos sem primeiro provar a motivação do nosso coração. Deus estava provando a motivação do coração de Moisés. Com toda aquela desobediência do povo, Deus estava provando o coração de Moisés, a motivação do coração de Moisés. Quando a motivação do nosso coração não está alinhado aos propósitos de Deus, eu e você vai desonrar a Deus. Às vezes, até a intenção é boa, sabe? Mas a motivação é incorreta. Às vezes, até a intenção é boa, de ajudar, de fazer, de ver a coisa acontecer, de ver o melhor acontecer. Às vezes, até a intenção é boa, mas a motivação está deturpada. A motivação está corrompida. O inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Pessoas que tiveram motivações corrompidas. Aquele povo se corrompeu embaixo do monte. E ali, cerca de 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito Santo desceu, depois da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram ganhas para o Senhor. Lá no deserto, 3.000 pessoas morreram por conta da lei. Lá em Atos 2, 3.000 pessoas foram ganhas para o Senhor, por conta da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Paracletos, ele é o professor, ele é o nosso intercessor, ele advoga em nosso lugar, em nosso favor, ele intercede por mim e por você, ele sabe qual é a intenção, qual é o desejo do coração de Deus. E quando ele intercede por mim e por você, ele não vai pedir o que você quer, ele vai pedir o que eu e você precisa, o que eu e você necessita diante de Deus. E essa oração do Espírito Santo, ela tem 100% de eficácia. Aleluia! Moisés desceu do monte e o povo lá estava se corrompendo. O pessoal estava adorando uma imagem, um animal, um bezerro. A gente vê isso no carnaval. Aquelas pessoas ali embaixo, diante daquele animal, diante do galo gigante, as pessoas ali dançando, bebendo, se prostituindo, orgias, famílias se perdendo, famílias sendo destruídas.
A reportagem desse ano, a repórter disse: lá está o galo e lá embaixo os seus súditos. É como se o galo estivesse reinando em cima daquela ponte, no ponto central da cidade do Recife, e que tivesse ao seu redor era o seu povo. As pessoas estavam obstinadas diante daquela imagem, adorando aquele animal. E a música diz que ama, e que adora, e que venera, e que é apaixonado por ele. O coração do povo é rápido em se corromper. O coração do povo é rápido em voltar para o mundo, para as coisas que o mundo oferece. No novo e vivo caminho do Senhor, precisamos ter fé, porque não é pelo que vemos, é pelo que cremos. O que o mundo oferece é que os olhos veem e o coração deseja. Sempre existe uma nova chance para recomeçar. Moisés sobe para rogar a Deus pelo povo, e note que Deus não lhe pergunta por que fizeram um bezerro. Quando Moisés sobe, aquele chamado de Deus, Deus disse: Moisés, lá no capítulo 32, 1, sobe aqui, lavra as pedras, você vai fazer conforme as primeiras. Quando Moisés subiu de novo ao monte para fazer novas tábuas, o Senhor não questionou a Moisés porque o povo se corrompeu. O Senhor não questionou a Moisés porque o povo estava diante daquelas circunstâncias. O Senhor não questionou a Moisés. Mas quem foi que quebrou as pedras? Quem foi que lançou fora a lei? Quem foi que estava com o coração irado e jogou fora tudo que Deus preparou? Mas Deus dá uma nova oportunidade para Moisés recomeçar. Só que agora tem um preço. Deus diz: você vai ter que arrumar novas pedras. Você vai ter que fazer de novo, Moisés. Quando Moisés subiu pela primeira vez, as pedras já estavam talhadas, já estavam prontas, e foi Deus que escreveu lá cada lei, cada estatuto. Foi Deus que escreveu os 10 mandamentos. Dessa vez agora, era Moisés que ia ter que subir com as pedras no monte. Era Moisés que ia ter que talhar a pedra. Deus diz: vem aqui, sobe aqui, Moisés. Sobe aqui, Moisés. Sempre vai existir um novo recomeço. Mas o retrabalho é difícil. O retrabalho, ele custa um preço e ele custa um alto preço. Não há novo começo sem reconhecer que erramos. O primeiro de tudo, eu e você precisa reconhecer que erramos. Lembra quando a palavra diz: lembra-te do lugar que você caiu e volte ao primeiro amor. Não há recomeço se nós não nos arrependemos. Não há recomeço se eu e você não reconhecer o lugar que a gente caiu, o lugar que a gente errou. Não há recomeço se eu e você não se humilhar. Deus, ele vai provar o meu e o seu coração. Deus sonda nosso coração e ele sabe quando é um arrependimento sincero. Mas eu quero te dizer nessa manhã que hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia que o Senhor pode escrever novas histórias. Moisés, diante desse confronto de Deus, ele diz: retira aí do teu livro o meu nome. Retira aí de onde você escreveu. Moisés sabia que Deus escreve histórias. Deus, ele vai fazer uma nova história nessa manhã em nossas vidas. Aleluia. Quando acreditamos nas promessas, o propósito do Senhor começa a ter mais interesse em nossas vidas. As primeiras tábuas foi o Senhor que fez. Agora Moisés tem que fazer com as suas próprias mãos. Não tem novos começos para pessoas que não assumem que estão erradas. Precisamos assumir. Pare de achar erro nos outros. Pare de
achar erro nas circunstâncias. Pare de achar erro na sua esposa. Pare de achar erro nos seus filhos. Pare de achar erro no seu patrão. Pare de achar erro nas pessoas, nas coisas. Nós devemos assumir os nossos BOs. Devemos assumir o nosso BO. Devemos assumir o nosso erro. Quem errou? Ah, mas foi a mulher que Deus me deu. Ah, mas foi o filho que Deus me deu para criar. Não, se Deus lhe deu, está na sua mão, é você e eu que tem que cuidar. E para concluir, para recomeçar, precisamos nos quebrantar diante de Deus. Essa mensagem, ela confronta o nosso coração, não é? E às vezes a gente fica apreensivo, porque o confronto de Deus faz isso. Deus nos coloca na nossa posição de filho, e é Ele que fala no nosso coração, é Ele que nos repreende. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos exorta, o Espírito Santo, Ele nos consola, e com a exortação e com o consolo, somando essas duas coisas, existe a edificação. A edificação é uma construção. Eu e você, nós podemos continuar aquilo que ficou parado pelo caminho. Eu e você podemos pedir sabedoria a Deus, capacitação a Deus, e Ele nos instruir para a gente começar de novo a construção em nossas vidas. Senhor, eu errei. Eu construí uma barreira que não era para construir. Quebra essa barreira hoje, Senhor. Eu quero começar de novo. Eu quero recomeçar, Senhor. Do ponto que eu errei, do ponto que eu falhei, eu quero recomeçar. Deus não tem negócio com desocupado e com pessoas irresponsáveis. Como eu falei no início, Moisés, ele estava trabalhando. Moisés, ele estava pastando ali o rebanho do seu sogro. Moisés não era um desocupado. Existem pessoas que largaram ministérios. Existem pessoas que largaram coisas que Deus confiou na mão, porque, eu não tenho tempo para isso. Deus, eu sou muito ocupado. Eu agora estou estudando. Eu agora estou trabalhando. Chama outra pessoa, Deus. Eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu não tenho tempo para isso. Não querem responsabilidades. Moisés, ele era um homem ocupado. Moisés estava trabalhando. E Deus viu Moisés e colocou um propósito na vida dele. Propósito de libertar pessoas. Tirar pessoas do cativeiro. Tirar pessoas da vergonha, da escravidão. Quando Deus chamou Moisés, ele estava ocupado. Talvez você esteja se achando hoje muito ocupado para trazer um resultado para Deus. Mas se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã para falar ao seu coração. E Ele diz, você pode recomeçar de novo. Do ponto que você parou, você pode recomeçar. E o Senhor fará nova todas as coisas. Para recomeçar vai dar trabalho, mas é necessário. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? O retrabalho, ele é desgastante. Fazer tudo de novo é desgastante. Moisés quebrou aquelas pedras, mas ele teve que refazer tudo de novo. As primeiras pedras foi o Senhor que talhou, foi o Senhor que escreveu. A segunda pedra era Moisés que tinha que fazer. É como se o Senhor dissesse assim: Moisés, as primeiras leis, os primeiros estatutos, os primeiros mandamentos,
Foi eu que escrevi com a minha letra. Faça com a sua letra agora. Talvez você entenda a sua própria letra. Quando eu e você colocar valor nas coisas de Deus, a gente vai entender o seu propósito. A gente vai entender que foi Deus que nos chamou para esse propósito. E se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. Se Deus nos chamou, Ele vai prover todas as coisas. Se Deus chamou, Ele vai prover, meu amado. Quando Deus chama, Deus banca. Agora, quando o homem ele quer se promover, ele tem que se bancar. E nesse caminho é um caminho de perdição. É um caminho de perda. Agora, no caminho do Senhor é totalmente diferente. As coisas fluem. As pessoas batem na porta. Índio, está aqui, o Senhor mandou vir aqui, índio. O Senhor faz isso. O Senhor abre portas aonde não tem portas. Jesus, Ele removeu a culpa, sabe? Você que se acha culpado das coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua família, eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus, Ele remove toda a culpa. Teu coração está doendo? Tua consciência está doendo? Jesus, Ele leva toda a dor embora. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E para terminar, sempre haverá uma nova chance ao arrependido. Sempre haverá uma nova chance ao arrependido. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Arrependa-se hoje. Se você está aqui hoje, hoje é o dia do recomeço. Se você está aqui hoje, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu errei, mas eu quero recomeçar. O Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Esposa, filho, filha, honre esse homem que Deus colocou na vida de vocês. O papel da esposa é de auxiliadora, é de facilitadora. Filhos, honrem seus pais. Ajudem seus pais. Pais, cuidem dos seus filhos. Cuidem das suas esposas. Cuidem das suas famílias. Graça e paz. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Hey.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero